Sim, o SQL permite fazer a criação de novas tabelas dentro de um banco de dados a partir da importação de um arquivo, seja esse arquivo CSV, TXT ou o próprio Excel, ele também entende, tá? E no vídeo de hoje a gente vai fazer um processo desse, a gente vai importar um arquivo CSV e vai fazer a criação de uma nova tabela no nosso banco de dados. Então, primeiro de tudo, a gente precisa vir até o nosso banco, clicar com o botão direito, vir na opção Tasks e depois Import Flat File. Quando a gente clica aqui, ele vai abrir uma tela de suporte para a gente começar a colocar algumas informações para ele entender como que ele vai criar a arquitetura dessa tabela, né? Então, a primeira coisa, a gente precisa selecionar o nosso arquivo com dados, logicamente. Então, vamos ir aqui, clicar no nosso arquivo, né? E em abrir, tá? Depois ele pede também, ele permite que você altere o nome dessa tabela, tá? Por padrão ele vem o nome do arquivo, mas você pode alterar. Eu não vou alterar nesse caso, mas fica a seu critério. E aí nós vamos para a próxima, tá? A próxima etapa, ele vai ler então o arquivo que a gente selecionou e vai fazer um preview dos dados. Então aqui tem um preview dos nossos dados, tá? Então a gente tem vê aqui que tem invoice, tem a filial, né, branch, todos os nossos dados aqui. Notem que a gente não tem só valores de texto, a gente também tem valores que são decimais. No caso aqui são money, né? A gente tem o preço unitário, a quantidade, que não é money, mas é numérico, né? Valor de imposto, total, custo, margem. O detalhe da margem aqui é que ela vai ser um percentual, tá? Ela não é um número decimal simplificado. Depois a gente tem a margem bruta e aí o rating, que é a nota, né? Beleza, então eu não vou fazer nenhuma alteração, aqui tá tudo certo, é só o preview mesmo dos dados. Então eu vou para a próxima etapa, tá? A próxima etapa a gente precisa fazer a modificação das colunas, ou seja, é aqui que a gente coloca a informação de como vai ser a arquitetura dessa tabela mesmo, tá? Então a gente tem os tipos de dados aqui, tá? Que ele já é muito inteligente, então ele já leu o dado lá no nosso arquivo e já trouxe para cá, né? Aqui eu ainda posso dizer se existe alguma chave primária, tá? Aqui no nosso caso aqui vai ser invoice. Não é obrigatório colocar, tá? E aqui ainda se a coluna permite nulos, tá? Aqui ele não veio nada marcado, mas caso seu arquivo base tenha algum atributo com um dado faltante, ele vai dizer que aquele atributo, aquela coluna vai permitir nulos. Então ele também já faz isso automaticamente, tá? Mas também nada impede de você vir aqui e clicar. E aí a gente tem também nos tipos de dados, ele também já identificou algumas coisas. Então ele já trouxe NVARCHAR para esses casos aqui. E o restante tudo ele trouxe como float, tá? Nossas colunas de dinheiros ele trouxe como float, tá? Então, preço unitário, taxa, total. Qual que é o problema disso aqui? Ele trouxe como float porque o que está separando o decimal desses dados é um ponto, não é uma vírgula, tá? Então, nesse caso, se eu mantiver tudo como float e eu tiver um valor, por exemplo, 4,50, ao invés de ele transformar o 4,5 em 4,5, ele vai transformar em 450. Então, ele vai tirar aquele pontinho ali e vai entender como sendo um número inteiro, basicamente, tá? Então, a gente precisa alterar isso aqui. Então, a gente vai colocar tudo como decimal, tá? Então, decimal, quantidade decimal, decimal, decimal. Também, decimal, 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 decimal. E aí, a gente vai clicar em próximo. Ele vai nos dar um resumo, tá? Então, dizendo qual é o banco, qual é o servidor, qual é o banco e qual é o nome da tabela. E a gente finaliza. E aí, ele trouxe um erro. Então, toda vez que ele dá algum erro de importação, ele sempre vai dizer pra gente qual que é o erro, tá? Então, se a gente clicar aqui, a gente vai ver que ele não conseguiu entender aquela nossa coluna margem bruta, percentual de margem bruta, ele não conseguiu entender, tá? Como decimal, no caso que a gente fez a configuração, né? Então, lembrando, a gente fez a configuração aqui para decimal e ele não conseguiu entender essa informação aqui, tá? Então, vamos voltar ali e vamos ver o que está acontecendo. É o número de casas decimais. 2, 4, 6, 7, 8, 9. O número de casas decimais ele não está permitindo a gente alterar, tá? Para a gente não perder muito tempo aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou tratar isso aqui como sendo um NVARCHAR e depois eu ajusto, tá?
Depois eu uso um format, eu uso um cast e eu ajusto isso aqui para um número decimal, só para a gente não perder muito tempo aqui, tá? Então, eu vou dar um next aqui, finish. Deu tudo certo, vamos fechar a nossa janelinha e vamos fazer o nosso primeiro select para ver como é que ficaram os nossos dados. EBO, Supermarket Sales. Então, tá aqui a nossa base. A nossa margem, então, percentual ali, né, ficou como um texto. Depois, então, a gente pode trabalhar isso aqui. E aí, nossa senhora, os nossos decimais aqui ficaram cheios de números. Ficou bem estranho isso aqui. A gente vai arrumar isso aqui agora, tá? Porque o que acontece? Quando eu tô falando de preço, né, de valor monetário, eu só quero no máximo 2 casas decimais. Eu não preciso de tantas casas decimais assim. Então, agora a gente vai ajustar isso aqui, tá? Eu vou excluir essa tabela criada, tá? Vamos excluir ela aqui. E vamos importar ela de novo. Então, vou vir aqui, Tasks, Import Flat File, selecionar o nosso arquivo, manter o mesmo nome, ok, aqui. Então, aqui vai continuar sendo decimal, mas ao invés de ser 10, eu vou dizer que eu só quero 2, eu só quero 2 casas decimais, tá? Então, esse vai ser o detalhe aqui. Esse aqui vai continuar como Univarchar. Beleza. Finish, deu tudo certo. Vamos lá de novo. Select, estatístico from, EBO Supermarket. Agora sim, agora ficou bonito. São 2 casas decimais e depois a nossa margem percentual que a gente vai trabalhar na formatação. Então é isso, pessoal. Esse é o processo que se utiliza para fazer a criação de novas entidades, novas tabelas, a partir de arquivos CSV ou TXT. Então, vocês, para treinar o SQL também, não precisa mais criar um banco de dados todo. Você pode só importar um único arquivo e trabalhar com os dados que você tem no seu CSV.